Vamos a falar sobre o terremoto que devastou o Afeganistão e deixou mais de 800 mortos. As autoridades do Talibã pedem ajuda internacional para lidar com o desastre, mas o país enfrenta cortes de recursos estrangeiros desde que esse grupo voltou ao poder em 2021. Para a gente entender melhor esse contexto todo, é hora de chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Muito boa tarde, Manhota. Por que essa ajuda internacional foi cortada e como isso agora impacta essas operações de resgate depois de um terremoto tão violento quanto este? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora e a todos que nos acompanham no 360. Esse é um impasse, um verdadeiro impasse internacional, Yuri. Isso porque, de um lado, é claro que existe a necessidade de prestar assistência e socorro do ponto de vista humanitário, com recursos e insumos básicos que possam garantir às pessoas condições de sobrevivência, né, e eventualmente minimizar os danos causados por uma catástrofe desse tipo. Mas, por outro lado, enviar recursos para o Afeganistão implica o risco, de alguma forma, em fortalecer o regime talibã. E é um pouco na tentativa de evitar que isso aconteça que esses recursos têm sido rastreados e limitados desde 2021, como você citou. Basicamente, Yuri, a razão que faz com que boa parte da comunidade internacional limite o acesso a esses recursos pelo grupo Talibã é como uma forma de exercer pressão, de isolar o regime financeiro e economicamente, já que há denúncias sistemáticas, né, e uma percepção coletiva de que o governo talibã não cumpriu com algumas das promessas que fez logo que retomou o poder, sobretudo no que diz respeito à representatividade e à preservação de direitos humanos fundamentais, sobretudo no que diz respeito aos direitos das mulheres, né? Houve um endurecimento disso, diferente do que se havia prometido quando eles retomaram a liderança do Afeganistão com a saída dos Estados Unidos. Então, desde 2021, ali por volta de agosto, né, inclusive, o que a gente tem acompanhado é uma suspensão sistemática de fontes de financiamento. Para vocês terem uma ideia, houve inclusive o congelamento, né, de reservas do Banco Central do Afeganistão no exterior, redução de linhas de crédito também para o Afeganistão como país, inclusive em programas de cooperação bilateral, e também uma certa reorientação de como se pratica, no caso do afegão, a própria ajuda internacional, né, que agora chega ao Afeganistão por vias indiretas, seja por agências da ONU ou mesmo por organizações não governamentais, mas sem passar pelo regime. O que faz com que, em uma circunstância como essa, o regime esteja descapitalizado, ele tenha uma dificuldade de dar respostas rápidas em caso de crise emergencial. Então, de novo, nós entendemos, né, de onde vem essa preocupação e o que levou a esse isolamento internacional, mas o custo disso na prática é que agora essa resposta está sendo um pouco mais demorada e talvez aquém das necessidades, Yuri e Débora. Muito rapidamente, boa tarde para você, Manhota. Só eu queria saber se estaria correto a gente fazer um paralelo sobre esse argumento de, olha, cuidado ao enviar a ajuda humanitária para o Afeganistão, para não alimentar e não financiar, não acabar ajudando o Talibã, com o argumento de Israel que fala, olha, cuidado com a ajuda, vou controlar a ajuda humanitária aos palestinos, porque senão vocês podem estar ajudando, financiando o Hamas. Pois é, Débora, existe essa possibilidade de paralelo, mas tem ao mesmo tempo uma diferença bastante importante nos dois casos. E talvez ela seja justamente o cerne dessa questão. A diferença é que no caso do Talibã, existe a legitimidade e a transparência que deriva do fato de que os intermediadores são principalmente organismos internacionais cuja prática desse tipo de ação já é amplamente conhecida, documentada e segue determinados ritos e padrões. Enquanto no Oriente Médio, mais especificamente, o que a gente está acompanhando acontecer é o estabelecimento de novas forças que não são isentas nem neutras, nem têm necessariamente experiência, mas que foram elencadas por um lado do conflito como sendo as legítimas para essa função. Então tem aí um conflito de interesse também e de execuibilidade, né? Então o debate passa por isso. Muito obrigado, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional.